Oi, gente. Vamos aqui mais um dia conversar um pouquinho mais com vocês sobre um pouco da minha vivência, né? Eu passo aqui a minha vivência de todas as experiências que eu vivi, do que eu aprendi. E eu quero dizer para vocês, muita gente me disse assim: ai, é fácil, você falou num vídeo anterior que é ter foco, criar e pensar que dá certo. Mas, gente, acreditem que é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu vou contar toda a minha experiência antes, antes de eu vir morar para Santos, ou bem antes até, bem antes de morar. Gente, eu sempre gostei de praia, eu sempre morei em São Paulo. Tive muitos anos da minha vida, 19, 20 anos, muito mais, porque eu fui criada em São Paulo. Mas depois do meu casamento, eu tentei várias situações de morar no interior, que o meu marido era do interior. E eu fui vivendo essas experiências. Até um ponto que nós chegamos e fomos viver no interior, né? Primeiro em São Paulo, depois no interior. E eu sempre gostei de praia, só para vocês saberem. Eu adorava a praia, mas nunca me imaginei vivendo no litoral, numa praia. Nunca me imaginei, gente. É absurdo, mas é isso aí. Aí eu comecei a mudar meu pensamento, sabe? Eu comecei a pensar diferente, sabe? Eu falei, não, agora, depois de tantos anos, demorou muito, muitas experiências, boas, outras ruins, né? Aquilo que a gente vive são ciclos na vida da gente, né? Um tempo você vive na cidade, de repente você quer vir morar no interior, do interior você quer vir pra lá. Eu sei que numa bela ocasião eu já estava, como eu disse para vocês, prestes a me aposentar, eu falei, não, tem que mudar a minha cabeça. E aí eu comecei a me imaginar vivendo no interior, vivendo no litoral, porque no interior eu já estava. Então eu fui me imaginando e fazendo aquilo na minha cabeça, eu falei, seria excelente e tal. Que a gente, depois de tantos anos de trabalho, né, gente, a gente começa a pensar um pouco na gente e aí eu comecei a criar essa coisa foi pouco tempo, gente. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente põe foco naquilo que a gente quer, eu pus foco em cima de vir para o litoral. Que entre tudo que eu gostaria, que aquela situação de morar no interior não estava boa, eu tinha que botar foco em outra coisa. E voltar para São Paulo, onde eu vivi 20 anos, não seria o ideal para mim. Não era o que eu queria, sabe? Eu estava prestes a aposentar e eu não queria esse tipo de vida. Aí eu comecei a mentalizar e nesse tempo eu já estava mudando o meu pensamento, sabe? Que a gente vive uma vida inteira achando que está certa, que a vida vai oferecendo as coisas pra gente, que isso não era uma oportunidade que tinha sido dada para mim, porque quando você começa a trabalhar, você vai naquele lugar até, e eu comecei a focar isso. Mas imaginar com muita vontade, sabe, gente? Falei, gente, depois de tantos anos de trabalho, agora o ideal seria eu morar numa praia, mas tinham tantos obstáculos, eu tinha minha filha, eu tinha meu neto, tudo isso eram coisas que não eu queria para mim, mas talvez não fossem o ideal para eles. Mas eu fui avante, sabe, gente? Eu fui avante, fui pensando, mentalizando aquilo e um pouco, sabe, quando a gente começa a pôr uma coisa em foco, aquilo parece que vem, a gente vai se aproximando daquela situação. E eu pus em foco morar na praia, que era uma coisa que tanto eu e meu marido adorávamos o mar, adorávamos, passávamos verões assim no litoral, muitas vezes fui para Santa Catarina, Camboriú, Bombinhas, e aí voltava refeita para trabalhar depois de um mês. Então isso era um foco que seria uma coisa boa para a gente. E comecei a focar. Aonde as possibilidades eram pequenas, já que tinha tantos obstáculos, né? Uma filha, um neto, outras coisas a pensar, até nem estava livre do meu trabalho, eu ainda estava trabalhando. Mas, gente, é tão rápido quando a gente cria um foco,
O universo manda para a gente, quando eu digo que a gente põe a ideia, manda para o universo volta para a gente com muita força. Que aí eu falei, não, conversei com meu marido, eu e ele começamos a imaginar dentro da nossa mente, morando no litoral. E eu falei, bom, o lugar mais próximo, mais perto, não poderia ser outro, litoral norte, nada. Tinha que ser uma cidade que tivesse condições da gente viver uma vida, né, tranquila, mas que tivesse acesso a outras coisas. E Santos se apresentou como a melhor cidade para mim. E eu comecei a focar. A coisa foi tão rápida, gente, tão rápida. Isso eu comecei a imaginar, depois de 2 meses eu já estava executando o meu plano, aonde eu foquei minha meta. E aí eu comecei a procurar, e deu tudo tão certo que eu conto aí em outros vídeos como é que foi. E aí eu quero dizer para vocês, né, porque eu recebi muita gente falando, nossa, você fala que a gente tem que focar, querer, mas é um querer real, gente. É um querer verdadeiro, é um querer de a gente se sentir já vivendo na praia, vivendo nesse mundo né? Então eu digo que as possibilidades estão aí, só que o ser humano não sabe aplicar. Eu, na minha vida, muitas vezes eu não soube aplicar, sabe, outras situações, não essa, mas outras eu achava que eu tinha que viver aquele momento, aquilo é que se apresentava, aquilo que tem que ser. Não, gente, não é assim, sabe? Aí eu fui conhecendo outras verdades, outras coisas, eu fui vendo que a gente tem a possibilidade de muita coisa, muitas coisas. E entre elas é essa de você mudar de vida. Se você está na capital, sonha morar no interior, como muita gente está saindo da capital, indo para o interior, mudando para o interior e está se sentindo super feliz, livre. Só que para isso você tem que abandonar uma série de conceitos de ter, porque é uma vida mais simples, é uma vida diferente. Você tem que se desprender de coisas materiais para viver uma vida sadia, ao ar livre, numa chácara, que seja, não é o meu caso, mas outras pessoas estão trocando a vida da cidade para lá. Então você tem que aceitar uma série de mudanças na sua vida, né? Quer dizer, para realizar um sonho, você tem que deixar outros para trás. E essa foi a minha atitude, eu acho que foi muito boa, porque eu comecei a viver uma vida mais simples, uma vida mais gostosa, mais, sabe? E não me fez falta, mudei meus pensamentos, comecei cada vez mais a aplicar na minha vida aquela coisa que o universo manda pra gente, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente foca. Então, isso que eu digo para vocês, gente. A gente pensa numa coisa e aquilo vai, se é real o teu pensamento, se é a tua vontade, se você se propõe a seguir aquela meta, acontece na vida da gente. Então, muita gente fala, não é fácil, eu quero, mas vocês querem, mas não aplicam a vontade real, mandando aquela vontade, se mentalizando como viver no litoral, deixando uma série de outras coisas que a gente tinha na capital, vivendo uma vida mais leve, mais simples, mais, sabe? Então eu falei, eu vou comentar com as pessoas, porque muita gente fala, você fala para mentalizar e não dá certo. Dá, gente, dá. Desde que você aceite todas as coisas que essa situação vai propor para você, né? Então, mas eu quero mostrar para vocês que aquilo que eu digo, que quando a gente quer uma coisa e manda para o universo traz. Agora tem um fator muito importante, gente. A gratidão por aquilo que a gente tem. Quem se revolta daquilo que tem, isso não tá bom, tô contrária. Não, gente, eu sempre fui agradecida daqueles momentos que eu tive, naquele período que eu vivi, com o meu conhecimento de hoje, bem menos do que o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sempre agradeci o momento, a vida que eu tinha, as coisas que eu tinha,
embora muitas coisas não foram fáceis, trouxeram problemas, trouxeram, mas eu fui sempre agradecendo a Deus a superação de cada problema que vinha na minha vida. E isso, gente, é ponto-chave, sabe? Se eu sou grata ao que o universo de Deus está me mandando, ele me manda cada vez mais. Então eu digo para vocês que é por aí, gente. Muita gente me questionou nas perguntas ou no grupo, e eu digo para vocês que o caminho é o desprendimento, confiar, sabe, entregar a Deus, ao universo, aquilo que vocês quiserem, a sua vida, para que tudo se conduza no caminho certo e tudo vai se encaixando, gente. É tão perfeito tudo, que todas as coisas vão acontecendo no momento certo, da forma que tem que ser. Então, quando vocês imaginam que vocês querem uma coisa, botem fé, foca naquilo, traça uma meta, veja as possibilidades, tudo aquilo que vocês vão enfrentar, tudo aquilo que vocês vai mudar na vida de vocês. Muita coisa para quem mora numa cidade de interior, para quem mora em São Paulo, é muita mudança, né? E é isso aí, gente, mas não desistam, foquem. A vida, a gente tem que, aí que eu digo que a cabeça da gente deve aceitar fatos novos, situações novas, porque às vezes uma mudança de vida que a gente venha a querer ou procurar, vai requerer mudanças na nossa vida, vai requerer que a gente deixe uns conceitos de lado, aceite outros novos, e assim as coisas vão acontecendo com muito fluido, vão fluindo, sabe? Naturalmente, sem muito esforço, mas sim, se a pessoa tem que ser grata ao que tem, a pessoa tem que ser aberta a novas possibilidades, a uma nova vida, né? E é isso aí, gente. É o que eu posso dizer. Comentando aquilo que foi me perguntado, tudo. Vamos tentar mudar. Quando a gente quer aceitar uma vida diferente, a gente traça a meta, vai em frente e já se prepara para mudanças. Porque as coisas não são iguais de um lugar que você vive, do outro, né? Então é isso aí, gente. Eu torço que vocês, por isso que eu digo sempre para vocês que é muito importante a gente ter a cabeça aberta para novas situações, para novos fatos, para que a gente consiga conquistar. E esteja a cabeça aberta para isso e o coração cheio de gratidão. Tá bom? É isso aí.